Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui então a nossa gravação. Para fazer a análise, a gente está utilizando esse banco de dados aqui do Kaggle, de dados de clientes atacadistas, o comportamento de compra por atacado. Aqui então a gente fez a importação do nosso banco de dados. Em seguida, no Data Table, a gente consegue visualizar todas as variáveis que tem no banco. Essas que estão em cinza aqui são as variáveis categóricas. Então, essa primeira do canal, ela está separada em 1 e 2. O canal 1 refere-se a restaurantes e cafés, e o 2 é varejo, supermercado. Aqui nas regiões, elas também estão separadas em 1, 2 e 3. A região 1 refere-se a Lisboa, a região 2 é o Porto e a região 3 são outros. Aí aqui nessas que estão em branco são as nossas variáveis numéricas. Esses valores aqui, eles são todos monetários. Então, esse primeiro são os produtos frescos, como frutas, verduras, legumes. Aqui são leites e derivados, como queijo, por exemplo. Aqui são os produtos de prateleira, os produtos congelados. Aqui são os produtos de limpeza e higiene. E, por fim, carnes e petiscos. Aqui, então, a gente fez a seleção das variáveis que a gente gostaria de deixar para análise. A gente optou por deixar todas as variáveis que tinha no banco. Então, as numéricas a gente deixou aqui no filtro de cima. E as categóricas a gente trouxe aqui para as metas, para utilizar elas como identificação. Aqui a gente fez o pré-processamento, para deixar todos os valores entre 0 e 1. Aqui o Kemmings, ele é o nosso agrupamento por partição. Então, no primeiro gráfico, aqui de cima do gráfico de dispersão, aqui no eixo X, ele traz o volume de compra, e no eixo Y é o coeficiente que mede a qualidade do agrupamento. Aí aqui os em azulzinho é o cluster 1 e os vermelhinhos é os cluster 2, aqui de cima. Aqui então a gente veio para o segundo gráfico. Aqui ele tá separando entre os canais 1 e canal 2. O canal 1, que é restaurantes e cafés, ele traz o valor do leites e derivados, por exemplo, aqui em negativo, que ele tem uma compra abaixo da média geral. Já no canal 2, que é supermercados, ele já traz o valor mais alto, 0,66 positivo, que é uma compra acima da média geral. Aqui, então, no box plot, ele traz o gráfico que facilita para a gente identificar isso. Por quê? Porque aqui ele traz as variáveis separadas. Aqui, então, por exemplo, na análise de produtos de limpeza e higiene, a gente consegue ver que no canal 2, que é supermercado, o valor é bem maior se comparado com o canal 1. Por quê? Porque no canal 2 de supermercados, esse produto é utilizado para venda. Já no canal 1 de restaurante e cafés, ele é utilizado para uso e consumo. Então, o número é bem menor se comparado com o supermercado. Aqui também em leite, por exemplo, a mesma situação. Em supermercados do canal 2 é bem maior que em restaurantes e cafés. Aqui, então, no nosso terceiro gráfico, ele traz o canal 1 e o canal 2 separado por cores. Aqui, a cor azul é o canal 1 e a cor vermelho é o canal 2. Esses valores aqui, ó, que estão em negativo, eles representam que estão em grupos errados. Então, pode ver que no canal 1 tem bem menos em grupo errado do que no canal 2.
aqui no nosso data table, aqui ele já traz os valores positivos e negativos. Por quê? Porque aqui ele já foi feito, já foi feito a conversão em z-cores. Então, os negativos representam valores abaixo da média geral e os positivos valores acima da média geral. Aqui então a gente vem para o distâncias. Aqui no distâncias mátricas a gente vai ver a tabelinha, que aqui a gente já começa com a parte hierárquica. Cada célula ela cruza 2 clientes. Então, os números que são mais baixos, eles representam que os dois têm um comportamento de compra parecido. Já os que têm números maiores têm um comportamento de compra mais distantes. Essa parte aqui de como é feito o cálculo, como é utilizado a métrica euclidiana, a Camila vai explicar para vocês daqui por diante. Então, eu passo a palavra para ela, que ela continua a explicação para vocês a partir daqui. Boa noite. Então, aqui a gente vai apresentar o agrupamento hierárquico, ou podemos chamar de dendrograma. Então, aqui a gente definiu 2 grupos, C1 e C2, onde que a gente consegue analisar os perfis dos clientes. O grupo C1, aqui em azul, ele reúne apenas 6 clientes, né, com padrões de consumos muito acima da média. E o grupo C2, esse em vermelho, ele tem 434 clientes restantes, né, com um comportamento de compra mais comum e equilibrado. Aqui no Data Table, a gente consegue visualizar essa classificação dos clientes, C1 e C2. Em seguida, aqui no Select Rooms, a gente conseguiu fazer a separação dos 2 grupos, né? O grupo C1 e o grupo C2. Então, aqui no grupo C1, que a gente classificou eles possuem padrões de compras significativamente superiores aos demais, já que o Selection C2, a gente consegue visualizar que a gente consegue analisar, né, essas colunas de produtos, né, que eles possuem valores mais baixos, então eles estão quase próximos a zero. Então, aqui a gente consegue ver que tem bastante números negativos. Aqui no agrupar por, aqui a gente consegue definir todas as variáveis de produtos, né? Então, aqui a gente definiu todos mean, média, e cluster como uma contagem, né? Aqui, o C1, ele apresenta as médias elevadas em praticamente em todas as categorias. Aqui são os 6 clientes, então ele acaba confirmando, né, que esses clientes são de grande volume, né, enquanto o C2, ele possui médias baixo na média geral, então todos os produtos, eles são negativos. E aqui no total são 434 clientes. E aqui, para a gente avaliar o nosso agrupamento, a gente utilizou o Silhouette Plot. Então, aqui a gente consegue verificar, né, os resultados, né? Então, aqui no C2, eles estão próximos de 0,8,
né, com a maioria. Então, ele indica, né, uma excelente separação entre esses grupos. Apenas duas instâncias do grupo C1, vou aproximar aqui, apenas duas instâncias, né, do grupo C1 que eles apresentam valores negativos, né? Então, eles ficaram fora. Aqui no boxplot, a gente consegue visualizar que a gente faz uma comparação, né, da distribuição desses dados, né, entre esses grupos. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue visualizar, né, a mediana, a dispersão dos valores, né, e a diferença entre esses grupos. Então, aqui, ao analisar as variáveis, a gente identificou que o grupo C1, composto por apenas 6 clientes, eles apresentam os valores muito superiores ao C2, né? Que seria as categorias como, por exemplo, fresco, né? Os laticínios e mercearias e também limpezas. Então, o que a gente conseguiu analisar é que esses clientes realizam compras em grande volume e possuem um perfil de consumo muito acima da média. Já as categorias congelados e embutidos, a parte do grupo C1, eles apresentam médias mais elevadas, né? Então, a gente conseguiu verificar que houve uma grande variação, né, interna entre esses clientes, indicando que essas variáveis tiveram menor influência, né, na formação desses grupos. Por fim, o gráfico violino, a gente utilizou a variável de produtos de mercearia, então ele mostrou uma separação muito clara entre esses dois grupos, né? O grupo C2, ele concentra os clientes com consumo moderado ou baixo, enquanto o grupo C1, né, ele aparece completamente isolado. Então, ele confirma a eficiência do agrupamento e sua existência. Então, ele tem um pequeno grupo de clientes com consumo extremamente elevado.